Conheci o Parceiro de Deus através do meu irmão, que já era líder de equipe, e ele que me apresentou o Parceiro de Deus. Eu me converti em 2016. Eu cresci dentro da igreja. Lá pelos meus 15 anos de idade eu me desviei, passei a conhecer coisas do mundo e depois fui parar numa casa de religião, onde eu buscava somente questões de dinheiro e relacionamentos e tudo mais. Em 2016, em janeiro, eu descobri que eu estava com aneurisma cerebral, considerado gigante pelos médicos, né, os neuros. E fui parar na Santa Casa, onde os médicos todos ali analisando a situação, porque eu era muito nova, eu já tinha um filho, meu filho tinha 6 anos de idade, e os médicos não me davam muita esperança, né? E naquele momento ali, eu num quarto de UTI, eu vi que tudo aquilo que eu fazia, que eu corria atrás, relacionamento, dinheiro, nada daquilo ali naquele momento tinha sentido, nada valia a pena. E foi uma vizinha minha, que já conhecia minha trajetória, me visitar na UTI. Naquele momento ela disse assim, minha filha, é bem senhora, ela disse assim, minha filha, vê o que tu tem feito, te conserta com Deus. Naquele momento, quando ela falou aquilo pra mim, como se o quarto, a sala onde eu tava, ela tivesse ficado clara, como se tivesse vindo uma fase mais de luz. E tá explicado, por isso que eu tô aqui, porque eu sou uma filha amada, Deus me ama, é como um pai dando uma chamada de atenção num filho, né? Eu pensei, eu sou muito amada por Deus, e naquele momento ali, eu me consertei com Deus, pedi perdão por todos os meus pecados, por tudo que eu estava fazendo, porque mesmo eu estando numa casa de religião, meu coração sabia que estava errado. Porque como eu tinha me criado dentro da igreja, eu sabia que tudo aquilo ali que eu vinha fazendo não era do agrado de Deus. E quando foi numa segunda-feira de manhã, eu entrei para a sala de cirurgia, sem minha família toda, ninguém tinha esperança. Meu pai veio de fora para se despedir de mim, que coisa que ele não vinha para a cidade. A cirurgia durou até as 3 horas da tarde. Quando acabou a cirurgia, o neuro chamou meu esposo e disse assim para ele, olha, a gente abriu, a gente clipou o aneurisma, descobrimos que do lado direito tem outro aneurisma, e só que esse outro a gente não vai poder operar agora, porque ele não está ainda em fase de para operar. Mas o seguinte, a gente só vai saber o que ela ficou de sequela amanhã, quando ela acordar, porque hoje ela vai dormir direto. Meu esposo disse que me viu passando assim, a sensação como se eu estivesse morta. E o neuro falou pra ele assim, olha, a gente achou algumas ramificações ali, a gente teve que cortar. Acontece às vezes a gente cortar 1 ou 2 e a pessoa fica cega, ou fica muda, ou não fala. No caso dela, a gente só vai saber o que vai acontecer amanhã. Mas tu pode passar na UTI ali, fica um pouco com ela, depois amanhã tu retorna. Meu esposo foi, desesperado. Eu tava na UTI me olhando e quando vê, eu abro o olho e eu começo a me mexer assim e tentava puxar porque eu tava amarrada na cama. A minha cama ficou rodeada de enfermeiros, todo mundo na minha volta querendo entender como é que eu tinha acordado. E eu pedia que tirasse, porque eu queria tossir, tinha um cano aqui. E eu pedia, e a enfermeira-chefe dizia que não podia tirar. E eu pedi um papel e uma caneta. E daí eles soltaram a minha perna para mim poder apoiar, para escrever. E eu perguntei como é que estava o meu filho, como é que tinha sido a cirurgia, e disse que eu queria tossir. E daí eu botei um errinho de português que eu tinha dificuldade, daí o meu marido olhou, mas ela tá com o mesmo erro de português, ela tá boa. E o médico que me operou, quando ele foi me ver no quarto, que eu já tinha ido pro quarto logo 2 dias depois, ele me olhou, ele saiu caminhando de costas, ele disse assim, da onde tanta força? Sabe? E eu me senti uma filha amada, assim, resgatada por Deus. E o meu irmão sempre orando, porque ele já era líder de equipe. Eu lembro que às vezes eu estava fazendo os trabalhos de religião, ele nem entrava em casa, ele me esperava lá na rua, depois que terminava ele entrava. Eu acordava de madrugada, ele estava de joelho sempre orando, sempre pela fé. E glória a Deus, eu sou um milagre. Parceiro de Deus, se eu fosse começar a te contar agora, seria outro testemunho imenso. Porque quando eu estava desviada, e mesmo em caso de religião, eu dava o dízimo, tá? Eu mandava pelo meu irmão o dízimo pra Sara.
E o que acontece? O meu dízimo naquela época, hoje, o meu dízimo de hoje, ele é 10 vezes mais do que ele era na época de quando eu entrei no ministério. E eu acredito que tudo isso é fruto do parceiro de Deus e da fidelidade. O meu recado do meu coração, seja fiel. Deus não falha. E faça o seu propósito e dê o parceiro de Deus sempre.